Não, perfeito, sem dúvida, Leandro. Gostei bastante aí da sua colocação. E voltando um pouquinho atrás com relação ao perfil de solo, como Tá, o nome do seu curso mesmo diz, a raiz da solução. Eu também acredito que a raiz é a solução para sim, uma planta. Principalmente quando você falou no início do nosso podcast que nós estamos localizados na região Nordeste e nós temos o sol. E temos. por ter sol, o que é que acontece? Aqui a gente não sabe qual data vai acontecer, mas frequentemente, todo ano, acontece um período de estiagem de uns 15 dias, 10 dias Sim. durante a safra. E com você com perfil de solo ali em grande profundidade, isso vai estimular também não só a pegar nutrientes lá nas camadas mais profundas, mas também a água, né? Que é um fator que eu acho que é o que mais limita a produtividade de milho em qualquer lugar do mundo, né? Com certeza. É. E daí tem um negócio legal, assim, que é muito legal da água. Vamos fazer um raciocínio assim, tá? Lá atrás, quando eu pensei, poxa, a história da raiz da solução, ela surgiu depois, mas eu pensava, poxa, eu tenho que ter raiz, porque quando eu fazia trincheira, né, e a gente tem que fazer trincheira, né, assim, ó, pelo menos uma por ano para entender o solo. Eu fazia trincheira para analisar, e quando eu chegava a 1 metro de profundidade, mais ou menos, geralmente a gente fazia trincheira após a lavoura, isso já era lá em junho, julho, então estava tudo seco, já aqui na Bahia, 3 meses sem chover e tal, e eu queria ver as raízes de braquiária e tal, eu chegava a 1 metro, 1 metro e 20 e tinha umidade. Tinha umidade a 1 metro, depois de 3 meses sem chover. Isso é, por que que a gente não pega essa água mesmo? Né? Entende? E depois até eu fui mais além, eu comecei a colocar sensores de umidade a 90 centímetros. A gente tem que aprender a medir, talvez assim, sei lá, uma das que eu gostaria que ficasse, talvez, assim, desse podcast, assim, ó, vamos aprender a medir, ter números nas mãos. Vamos usar na de solo, de folha, sensor de umidade, para ver se essa água está subindo, se ela está descendo, o que está acontecendo, né? Medir a compactação. E eu comecei a colocar sensores e vi que tinha umidade sempre lá. Eu disse, espera aí, cara. Então nós temos que colocar, num primeiro momento, raiz, eu pensava em só absorver água, para ela pelo menos não morrer na época da seca. Depois, para as altas produtividades, a gente entendeu que também tinha que ter nutrientes. Não é que nem nós. Vamos pensar, se você ficar, tirarem a tua comida, né, 100%, e tirar só água, por exemplo, eu vivo uns 20 dias, né, vamos dizer assim, talvez uns mais magrinhos vive 10, né, mas eu tenho uma reserva boa. Tá, mas vamos lá, vamos pensar que a gente dê água, né, para uma planta, mas dê um pouquinho de comida também. Só que ela não vai viver mais um pouco e ainda vai crescer, então a alta produtividade tem que ter água e comida. Mas para não morrer, beleza. E olha que interessante que eu aprendi com o professor Derli. Se nós pegar essa água e você medir a temperatura dela a 1 metro, primeiro, ela vai estar numa temperatura menor, né? E segundo, ela vai ser sempre estável a temperatura, porque a planta gasta muita energia, né? 98% da água que passa em média numa planta é para refrigerar, né? 2% só é usado para fazer a fotossíntese e tal. O 98% é como refrigerador da planta. Então, peraí, se a gente pegar uma água, mesmo que não esteja seca, se nós pegar uma água em profundidade, que a temperatura vai estar 10 graus menor, né, e vai estar estável, porque quando oscila a água, aquela temperatura da água na camada 0 a 10, 0 a 20, ela vai estar, de noite ela vai ter uma temperatura, de dia ela vai ter outra. Poxa, isso é gasto energético para a planta. Pronto, já perdemos produtividade. Então, se ela acessar essa água em profundidade, ela vai pegar uma água mais fria e com temperatura sempre igual. Isso é menos gasto energético para a planta, e daí nós somos sustentáveis, porque a gente está gastando, os caras não falam mal da gente, que gasta não sei quantos mil litros d'água para produzir 1 quilo de carne de boi, que não sei que a soja não sei o quê, que o milho não sei o quê. Ué, então, vamos lá, vamos pegar água de profundidade, de 1 metro, de 80 centímetros, a gente vai gastar menos água por hectare, por quilo que a gente está produzindo, já é sustentável. Então, pronto, ninguém pode falar mais mal da gente, não. Então, isso é importante nós ter o sistema radicular para pegar, primeiro, ter essa água que tem, né? Por isso que eu falo assim, a gente produziu em São Paulo, soja de 100 sacos com 27 dias sem chover. 27 dias sem uma gota d'água. E a gente conseguiu colher 105 sacos lá em São Paulo, a gente colheu 102 aqui na Bahia, colhemos soja de 95 sacos. Não é assim 70, não, é 90 e poucos com 27 dias sem chover. Pegar uma fazenda inteira, a gente colheu, Diogo, aqui 27 dias sem chuva, a gente colheu 170 sacos de milho, com 27 dias sem nenhuma gota d'água, num solo arenoso, com 18% de argila,
né? E tal, mas era o quê? Nós tinha sistema radicular tanto do milho quanto da soja. Então, essa questão, para mim, ela é fundamental e paga todo o investimento, é a gente acessar essa água. Aí acabou. Daí vem aquela história seguinte: então nós temos que ver quando é que nós vamos plantar, quando é que o veranico vai dar. Ele vai dar no florescimento, ele vai dar aonde que vai dar. Moço, não interessa mais isso aí. Tu vai plantar o dia que chover, né? Vamos pensar assim, o dia que chover, deu 50, 70 milímetros, teu solo tem uma certa umidade já, depois de 6 meses sem chuva, você planta, né? Não precisa ficar vendo previsão de tempo para ver quando que vai dar o florescimento. E eu ainda tenho um outro conselho, que a seca no enchimento de grão, ela é menos prejudicial do que na fase vegetativa. Para mim, a gente perde muito mais produtividade quando não chove aos 30 dias, aos 25, do que lá no enchimento de grão. Então, a gente tendo perfil de solo, não interessa o dia que vai dar a seca, né? A gente vai passar por ela tranquilamente.